Paz do Senhor, igreja, que Deus em Cristo os abençoe. Estamos aqui para trazer mais uma palavra de Deus para a tua vida hoje. Livro de Atos, capítulo 6, vai dizer assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: Não é razoável que nos abandonemos à palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de boa sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Até aqui, oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, entramos na Tua presença e queremos Te pedir, Deus, que o Senhor venha falar mais uma vez conosco, Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações por intermédio da Tua palavra. Usa a minha vida, Senhor, e toca os corações que vão ouvir essa mensagem, Pai. Que nós possamos, Deus, ouvir e colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar hoje. É que eu te peço, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Palavra muito conhecida da igreja quando vai falar a respeito de Estevão, um diácono, um homem que foi separado ao diaconato, no momento que a igreja primitiva crescia, no momento que estava se multiplicando os discípulos daquela igreja, e agora houve um conflito. Os helenitas estavam murmurando com os hebreus, porque as viúvas, a cesta básica, o que estava sendo distribuído ali, a distribuição diária, não estava sendo certa. Alguns recebiam mais, outros recebiam menos. Então os apóstolos, Pedro, ele se une com a igreja e prefere agora separar 7 homens ao diaconato. E dentro desses 7 homens estava um homem chamado Estevão. Apenas dois desses 7, eles são reconhecidos pela Bíblia Sagrada, né? Onde fala sobre Estevão e sobre Filipe. São homens que fizeram a diferença dentro desses 7. E a Bíblia vai nos dizer sobre Estevão que os apóstolos pediram para achar homens que eram de boa reputação, homens que eram cheios do Espírito, homens que eram cheios de sabedoria. E quando a igreja agora elege Estevão, a Bíblia menciona no seu verso 5 que ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. A igreja estava em conflito. Os apóstolos estavam pregando a palavra e não tinha como eles ficar servindo à mesa. Então a função que Estevão estava assumindo era uma função de servir as viúvas, de servir os pobres, os necessitados. Só que o que eu acho muito interessante na vida deste homem é que ele não se contentou em apenas distribuir a cesta básica. Ele não se contentou em apenas servir a mesa. Ele não se contentou apenas em servir os pobres, as viúvas, não. Pelo contrário, ele foi mais fundo. Ele queria ser um ministro da palavra. E foi aonde que ele começou a pregar, e é por isso que ele fez a diferença. Porque ele não se contentou com apenas o diaconato, ele queria pregar a palavra, ele queria falar do amor de Cristo, ele queria falar que Jesus está vivo. E muitas vezes, na nossa vida também é assim. Muitas vezes a gente recebe algo de Deus, porque eu tenho certeza que antes de Estevão ser escolhido pelos homens, ele já tinha sido eleito por Deus, ele já tinha sido escolhido por Deus. Eu e você somos escolhidos de Deus.
Mas muitas vezes nós nos contentamos com apenas o pouco que fazemos. Não nos preocupamos de fazer o mais, não nos preocupamos de ir mais fundo. E Deus tem falado muito comigo. Você vai ver nas ministrações anteriores, a qual Deus me usou aqui. A última ministração foi sobre o azeite da viúva, sobre o azeite que representa a presença do Espírito Santo. Deus tem me levado a isso, a intimidade com Ele. Deus tem me apresentado algo novo, e é isso que eu vim falar hoje com você. Eu vim te dizer que você tem que buscar mais. Nós temos que buscar mais pela presença de Deus. A Bíblia diz que achou em Estevão um homem de boa reputação, um homem de bom caráter, um homem que fazia diferença na sociedade, que não causava escândalo, um homem que não participava das rodas de fofoca, um homem que estava voltado à presença de Deus, um homem que estava voltado a conhecer por mais de Deus. Ele era um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, e é sobre isso que eu quero falar hoje com você. Algumas virtudes na vida de Estevão, algo que ele recebeu dos céus para a vida dele, e que fez a diferença na sua vida e no seu ministério. Primeiro ponto, primeira virtude que eu encontro em Estevão, ele era cheio de fé e cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio de fé? É acreditar, é crer que mesmo parecendo impossível aos olhos humanos, é possível para Deus. Ele acreditava naquilo que ele pregava, ele tinha fé em Deus, ele era cheio do Espírito Santo. Então dá a entender que Estevão é um homem de oração. Estevão é um homem que está em intimidade com o Espírito Santo, é um homem que está em busca constante pela presença do Espírito Santo. Então quando todos olhavam para Estevão, enxergavam um homem cheio de fé, que a Bíblia diz, no seu verso número 5, de Atos capítulo 6, o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Era um homem diferente, era um homem que não se contentou com pouco, era um homem que não se contentou com as águas no tornozelo, ele não se contentou com as águas no joelho, ele não se contentou com as águas nos ombros, ele queria mergulhar nos rios do Espírito, e isso fez a diferença em seu ministério. A vida de oração, a vida de consagração ao Senhor fez diferença. E o que Deus tem para mim e para você hoje é isso, que nós possamos ser homens cheios de fé, que você possa ser mulher cheia de fé, que nós possamos ser homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que nós possamos ter uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de santidade, uma vida que todos olham para nós e possam enxergar um homem de Deus, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, que nós possamos obter isso. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Estevão não via talvez o milagre, talvez a saída, mas ele esperava que iria acontecer. E é isso que nós temos que fazer, é esperar no Senhor. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Estevão assume o diaconato no momento de conflito da igreja, mas ele não se abala, ele permanece, e ele acredita naquilo, e é o que Deus tem para você hoje, para mim hoje, que nós possamos adquirir essa virtude, que nós possamos querer chegar mais perto de Deus, mais perto do Espírito Santo. Talvez você estava dizendo, nossa, o Eliezer bate na mesma tecla, mas é isso que nós precisamos nos dias de hoje, nos dias que nós vivemos, é disso que nós precisamos, é de obter essa fé, é de ser cheio do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A segunda virtude que eu aqui encontro em Estevão, a Bíblia diz lá no verso 8,
Estevão era cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aqui vemos que este homem, ele é cheio da graça de Deus. Ele não estava se importando com as dores que ele iria passar. Ele não estava se importando com os problemas que ele iria enfrentar. Mas a preocupação dele era de glorificar e exaltar o nome do Senhor. Deus achou graça em Estevão. Deus encheu Estevão de graça. A graça de Deus alcançou Estevão. A Bíblia diz que ele era cheio de poder, e o poder é a consequência da intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. O poder que é dado a Estevão é a consequência da intimidade que ele tinha com o Espírito Santo. Nós só receberemos poder de Deus nas nossas vidas se nós tivermos a intimidade com o Espírito Santo. Nós só recebemos o poder de Deus nas nossas vidas, os sinais só vão seguir a nós, se nós crermos e se nós formos íntimos de Deus. Os sinais estavam na vida de Estevão, aconteciam grandes coisas na vida de Estevão, no ministério dele. Aonde ele passava para pregar o evangelho, havia pessoas que estavam sendo salvas, pessoas estavam sendo libertadas, pessoas estavam sendo transformadas, pessoas estavam sendo curadas. Havia poder na vida de Estevão, como consequência da intimidade dele com Deus. E é isso que Deus quer para mim e para você, que nós possamos ser íntimos do Espírito Santo, para que nós possamos receber poder. Todo poder e autoridade foi nos dado para pisar na cabeça de serpentes e escorpiões, para expulsar os demônios, para curar os enfermos. Mas nós temos que buscar isso. Nós temos que querer mais de Deus. Nós temos que ir além. Como eu falei na minha sessão passada, é sem medida, é uma fonte inesgotável. Quanto mais buscamos, mais recebemos. Quanto mais buscamos, mais a botija enche de azeite. E é isso que Deus quer para mim e para você. Que nós possamos buscar essa intimidade. Que nós possamos buscar intimidade para ter esse poder. Para onde chegarmos, orarmos e os enfermos ser curados. Para quando dobrarmos o nosso joelho, para quando colocarmos as mãos sobre alguém, pessoas venham ser salvas, pessoas venham ser libertas, transformadas. É esse poder que Deus quer nos dar. A terceira virtude que eu encontro em Estevão está no verso 10, que diz assim: e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. A terceira virtude que eu encontro nele é a virtude, ele era cheio de sabedoria, mas não é uma sabedoria comum. A sabedoria que a Bíblia está dizendo que Estevão tinha, era a sabedoria que vem do alto, não era uma sabedoria qualquer. Ele não tinha apenas a sabedoria porque estudava muito, mas era uma sabedoria que foi adquirida por Deus, que está escrito lá em Tiago, capítulo 3, eu quero ler com você, Tiago capítulo 3, verso 17, que diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. É essa sabedoria que Estevão estava cheio. É dessa sabedoria. E é essa sabedoria que Deus quer nos dar. Uma sabedoria que vem do alto. Uma sabedoria que se adquire pedindo, que se adquire clamando, que se adquire tendo intimidade com o Pai. Deus está pronto para nos dar a sabedoria. Deus está pronto para derramar a sabedoria do céu sobre nossas vidas. Uma sabedoria que é pacífica, uma sabedoria que é sem fingimento, que é de bons frutos, mas nós precisamos buscar por isso.
Estevão buscava, Estevão era um homem que vivia uma vida de oração, uma vida de consagração a Deus. E é isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós buscamos Ele todos os dias. O salmista Davi escreve dizendo: uma coisa eu vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e a sua glória. É o salmista Davi que está dizendo. Ele está dizendo: Senhor, deixa eu habitar aqui, deixa eu habitar na tua casa todos os dias, porque eu quero contemplar a tua glória, eu quero contemplar a tua formosura. E é isso que nós devemos pedir todos os dias da nossa vida. Senhor, deixa eu ficar com o Senhor, deixa eu ficar do teu lado, deixa eu te conhecer mais. É isso que Deus espera de nós hoje, que nós possamos buscar Ele de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, e assim a sabedoria do céu será derramada sobre as nossas vidas. A quarta virtude que eu encontro em Estevão está no verso de número 15 de Atos capítulo 6, que diz assim: todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estevão, depois de ser diácono, ele começa a pregar a palavra, e como não conseguiam vencer ele, porque ele tinha a sabedoria dos céus, ele não arrumava briga com ninguém por causa de discussão boba, não. Ele falava aquilo que era dos céus, ele falava aquilo que Deus mandava. Muitos vinham discutir com ele: mas não é assim, não é assim, é desse jeito. Mas ele não estava nem aí para isso. Ele queria pregar o evangelho, o verdadeiro evangelho, que Jesus vive, que Jesus não está morto, que Jesus ressuscitou dentre os mortos e está sentado à direita do Pai. É isso que Estevão pregava. E a Bíblia vai dizer que agora os homens, não conseguindo discutir com Estevão, e vendo que muitas pessoas estavam se convertendo ao evangelho, estavam dando ouvidos a este homem, a Bíblia diz que agora algumas pessoas foram pagas para dizer que Estevão estava pregando algo que não é lícito, algo que é contra a lei de Moisés, algo que é contra o lugar santo. E agora essas pessoas, por causa disso, Estevão é levado ao sinédrio. Só que quando ele chega no sinédrio, algo acontece, que está no verso 15. Todos os que estavam assentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Estava todo mundo sentado, esperando Estevão chegar, e quando ele chega, talvez algemado, talvez 2 soldados à sua volta, mas quando todo mundo que está sentado no sinédrio olha para Estevão, para os olhos em Estevão, eles veem que o rosto de Estevão brilhava. E essa é a quarta virtude que eu encontro na vida de Estevão. Ele era cheio de luz. Ele era cheio de luz. Ele era um homem que deixava a luz de Cristo brilhar nele, resplandecer nele. Ele deixava a glória de Deus resplandecer na vida dele. Assim como lá em Êxodo, capítulo 34, verso 30, quando fala que Moisés descendo do monte, todo mundo olhando para Moisés e via o rosto dele resplandecer a glória de Deus. Estevão era um homem de luz, era um homem que glorificava a Deus. Lá em Mateus, capítulo 5, e o verso 16, Jesus está dizendo que os discípulos são a luz do mundo, e ele disse assim, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Então Estevão está deixando a luz dele brilhar, Deus está deixando a luz de Deus brilhar sobre ele, para que todos vejam a obra, as obras que Estevão tem feito, e glorifiquem o nome do Pai. Deus quer que nós sejamos luz, para que o nome dele seja glorificado. Estevão era um exemplo
Estevão era um homem diferente, fazia diferença. E é isso que Deus procura hoje, em mim e você. Deus procura Estevão nessa geração. Deus procura homens e mulheres que tenham vida de oração. Deus procura homens e mulheres que adorem a Ele em espírito e em verdade. Deus procura homens e mulheres que querem viver uma vida diferente na presença de Deus, que querem fazer diferença, que querem ser luz para essa geração, para esse tempo que nós estamos vivendo. Estevão era cheio de luz. A luz de Deus, a glória de Deus resplandecia no rosto dele. Imagina só, meu irmão, você chegando em algum lugar e a glória de Deus resplandecendo no seu rosto. Ele chega diante do sinédrio, diante de um lugar que ele vai ser julgado, apedrejado, criticado pelo aquilo que ele tem pregado. Mas mesmo assim, alguém enxerga luz naquele homem. Os problemas, as lutas que ele enfrentou não apagou a luz de Deus sobre a vida dele. E muitas vezes conosco é assim. Muitas vezes a gente tem deixado a luz de Deus se apagar em nós por causa dos problemas, por causa da dificuldade, por causa que algo nos decepcionou, por causa de alguma frustração. Mas Deus nessa noite, hoje, nessa noite, você que está assistindo, Deus está dizendo: eu quero que a minha glória resplandeça em seu rosto. Glória a Deus, aleluias. A quinta virtude que eu encontro na vida deste homem é algo que ele recebeu de Deus. É algo que só quem é íntimo, só quem está ligado, só quem quer ser cheio da presença de Deus recebe. A Bíblia vai dizer que lá no capítulo 7, o verso 55 e 56 diz assim: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. É uma virtude, ele teve uma visão. E é engraçado que ele está tendo a visão, mas os versos a seguir vão dizer que agora Estevão estava sendo apedrejado. Mesmo sabendo que eram os últimos minutos da vida dele, mesmo sabendo que ele iria morrer, mesmo assim, ele olha para os céus e vê os céus abertos sobre ele. Que nós possamos, a partir de hoje, ter essa intimidade, buscar por essa intimidade com Deus. Uma vida de oração, uma vida de jejum, de leitura da palavra. E que possamos olhar para os céus e ver os céus abertos. Imagina que lindo essa visão de Estevão, de olhar para os céus, ver os céus abertos e ver Deus e em Jesus à sua destra. Estevão teve essa visão. Muitos talvez não acreditou naquele momento, mas isso ficou registrado na Bíblia Sagrada, porque Deus revela algo profundo somente para os íntimos. Deus revela coisas grandes somente para os íntimos. Deus revela coisas extraordinárias, sobrenaturais somente para quem é íntimo. Olha, os profetas viram coisas maravilhosas porque eram íntimos de Deus, porque tinha uma vida de oração, porque tinha uma vida de consagração a Deus, uma vida de busca constante. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós possamos buscar Ele verdadeiramente, para que nós possamos ter sonhos, visões daquilo que Deus tem preparado para nós, e de ver os céus abertos. Estevão entendeu o seu propósito. Estevão entendeu o propósito de Deus para a vida dele. Entenda, meu irmão, o propósito de Deus para a tua vida. Ah, mas ainda não sei qual é, Eliezer. Busca. Fala com Deus. Senhor, o que o Senhor quer de mim?
o porquê o Senhor me escolheu, o porquê o Senhor me chamou. Nós temos que entender o nosso propósito, nós temos que entender o nosso chamado. Estevão entendeu, e ele fez, ele buscou para acontecer na vida dele, e é isso que nós precisamos. Sexta virtude que eu encontro na vida de Estevão, está no verso 60 do capítulo 7. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. Com essas palavras, adormeceu. Estevão era cheio de compaixão. Jesus, quando está na cruz, lá em Lucas, capítulo 23, verso 34, vai dizer, quando Jesus está na cruz, ele diz: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Estevão aprendeu de Jesus isso, de ter compaixão, de ter misericórdia. Enquanto o povo apedrejava, enquanto alguns jogavam pedra em Estevão, ele está dizendo: Senhor, perdoa eles. Ele clamou por misericórdia de Deus para a vida daqueles homens, e é o que nós precisamos ter. Muitas vezes a gente quer apontar o dedo, muitas vezes a gente quer criticar, mas é o momento de nós termos compaixão, é o momento que a gente tem que ter amor ao próximo, e isso Estevão tinha. Isso ele conquistou, ele conseguiu, porque ele era íntimo do Espírito Santo. E aí eu volto lá em Gálatas 5, verso 22, onde fala dos frutos do Espírito. Estevão tinha os frutos do Espírito na vida dele. Ele tinha amor ao próximo, ele tinha paz, ele tinha alegria, ele tinha fidelidade, mansidão, domínio próprio. E é isso que Deus quer para minha e para a tua vida. É isso que Deus quer para nós, que nós possamos ser amigos íntimos dele, que nós possamos entender o propósito que ele tem para as nossas vidas, para que possamos nos aproximar e fazer a diferença nessa geração. É uma mensagem profética, porque Deus procura Estevão nessa geração, Deus procura Estevão nesse momento que nós estamos vivendo, homens que não parem de propagar o Evangelho, homens que buscam intimidade com Deus, que fazem diferença, que são luz por onde passa. Que nós possamos buscar isso a cada dia, que nós possamos buscar essas virtudes em Deus, que nós possamos clamar a Deus, que nós possamos buscar a presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas, para que possamos ser cheios e transformados, lapidados por Ele. Que em nome de Jesus você receba essa palavra hoje, e que a sua família, a sua casa receba a transformação de Deus, o amor de Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, entramos na tua presença, Jesus, e te agradecemos, Deus, por essa palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos chamado para perto, o Senhor tem nos chamado para algo profundo, o Senhor tem nos chamado para algo sobrenatural. E eu clamo, meu Deus, por essas vidas que estão assistindo esse vídeo, que estão ouvindo esta pregação, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu não falei nada que vem de mim aqui, Senhor. Eu falei aquilo que o Senhor mandou dizer, Pai. Eu falei aquilo que o Senhor me entregou nessa tarde, Pai. Então eu peço, meu Deus, que o Senhor venha, Pai, falar aos corações dos teus filhos. Pai, que nós possamos, Deus, buscar mais e mais do Senhor. Que nós possamos buscar essa intimidade no Senhor, Pai. Pai, que possamos ser cheios do Espírito, que possamos ser cheios da sabedoria que vem do alto, que possamos ser cheios de fé, que possamos ser cheios, Pai, de luz, que possamos ser cheios de compaixão, meu Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, nos revela, Pai querido, algo grande, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós. Nos revela, Deus, qual é o propósito do Senhor para as nossas vidas. E eu peço uma coisa hoje, Pai, que os céus se abram, Deus, que os céus se abram sobre nós, Deus. Pai, aonde essa pessoa estiver, visita agora esta família, esta casa, Senhor Deus. Abra o céu sobre este lar, Senhor Deus. E em nome de Jesus, ó Deus, que sejam cheios do Espírito Santo. Pai, que vidas possam ser transformadas, que nós possamos ser instrumentos usados nas Tuas mãos, Pai.
Que possamos, ó Deus, ser como Estevão nessa geração, nesse tempo que nós estamos vivendo, Pai. Que possamos ser como Estevão, Deus, um homem de boa reputação, um homem que buscava, que tinha uma vida de oração, Pai. Um homem que não se contentou apenas por um cargo, não, Deus, mas ele foi mais profundo, ele foi além, Senhor Deus. Ele entendeu, Pai querido, o que o Senhor tinha para a vida dele, e é isso que nós queremos. Nós queremos entender o Teu propósito para as nossas vidas, Pai. Pai, abençoa esta família, abençoa esta casa, abençoa esse jovem, abençoa essa criança, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te peço e te agradeço. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe.